Aqui é a Bíblia Sagrada, né? Tem o Novo Testamento e o Velho Testamento. Eu vou ler aqui no Velho Testamento, que é o começo da Palavra de Deus, da Bíblia, que começa com Gênesis, no capítulo 1, né? Capítulo 1, que fala da criação de Deus, né? Aqui Deus fez todas as coisas. Começando aqui pelo capítulo 1, quando Deus achou o nosso planeta Terra, que era só água, ele vai contar aqui, eu vou fazer a leitura aqui, que vai contar como foi que Deus achou nosso planeta Terra e fez todas as coisas, né? Aqui começa assim. O primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis, capítulo 1, versículo 1, começa pelo versículo 1. A criação do mundo. No princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz e fez separação entre as luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã e o primeiro dia. E disse Deus: haja uma espação no meio das águas e haja separação entre águas e águas. E fez Deus espação e fez separação entre as águas que estavam debaixo das espação e as águas que estavam sobre a espação. E assim foi, e chamou Deus a espação céu, e foi tarde e manhã do segundo dia. E disse Deus: ajunte-se as águas debaixo do céu, num lugar, e apareça porção seca, e assim foi. E chamou Deus a espação seca a terra, e o ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê frutos segundo a sua espécie, cuja semelhante está nelas sobre a terra, e assim foi. E a terra produziu erva dando semente, conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e manhã do terceiro dia. E disse Deus: haja luminária na expansão do céu, para haver separação entre o dia e a noite, e seja ele para sinais e para tempo determinado, e para dias e anos. E seja para luminária na expansão do céu, para iluminar a terra, e assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, e luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão do céu para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde, a manhã e o quarto dia. E disse Deus: produza as águas abundantemente, réptil, de almas vivente, e voe as aves sobre a face da expansão do céu. E disse Deus: criou a grande baleia e todo réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram conforme a sua espécie, e toda ave de asas e conforme a sua espécie. Viu Deus que era bom. E Deus abençoou, dizendo: frutificai, multiplicai-vos, enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra.
E foi a tarde e a manhã do quinto dia. E disse Deus: produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado, réptil e feras da terra, conforme a sua espécie, e assim foi. E fez Deus as feras da terra, conforme a sua espécie, e o gado, conforme a sua espécie, e todo réptil da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que era muito bom. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus o abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto, e dê semente, servo-á para mantimento, né? E todo animal da terra, e toda ave do céu, e todo réptil da terra em que há alma vivente, toda erva verde será para mantimento, e assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi tarde e manhã do sexto dia, né? E até aqui fala que Deus criou o mundo, né? O quê? Com 6 dias, né? O sexto dia, em 6 dias Deus criou o mundo. E aqui fala do sétimo dia, que já está no capítulo 2 de Gênesis, que fala assim: assim o céu e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o dia sétimo e santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera, né? Então aqui nós estamos vendo, né? Nós estamos vendo aqui, né? Em Gênesis, no capítulo 1, que Deus criou em 6 dias, do versículo 1 até o 31. Deus criou em 6 dias todas as coisas no universo, na terra, no mar, né? Criou a humanidade, os animais, a natureza, criou os luminares como o sol e a lua, as estrelas, criou todas as coisas no nosso planeta Terra, né? Principalmente o homem e a mulher, né? Mas no sétimo dia, fala aqui no capítulo 2 já, né? Que Deus descansou. O que significa descanso? Ele não criou mais nada, ele descansou de toda a obra que ele fez em 6 dias. Mas ele deu esse descanso por quê? Foi para ele? Não. Esse descanso era um exemplo, um testemunho que ele estava dando para o ser humano. No futuro, descansar no sétimo dia, trabalhar 6 dias, fazer toda a sua obra e no sétimo dia descansar. Ele descansou para dar um bom testemunho que o ser humano teria que descansar das suas obras também aqui na terra no sétimo dia. E esse sábado que ele deu, que é o sétimo dia do Senhor, ele deu para o homem, não foi para ele. Ele deu para o homem descansar, e é um símbolo dele, o selo dele, uma aliança com o ser humano, para o homem obter a salvação. E nós devemos obedecer a Deus todos os sábados, fazer o que Deus quer, a obra dele, ajudar nosso próximo, amar nosso próximo, que foi isso que Jesus fez quando ele veio nesse mundo. Nós temos que fazer a nossa obra em 6 dias e no sétimo fazer a obra de Deus. Em nome de Jesus. Amém.
Amém. Glória a Deus.